Feliz, como sempre, de poder estar aqui para compartilhar com a igreja uma palavra vinda do coração de Deus. Conferência de famílias tem sido uma bênção. Hoje é nosso terceiro culto, né? Iniciamos na sexta-feira e temos ouvido desde o primeiro culto com o pastor Jaime, ontem com o pastor Meise, Deus ministrar, falar aos nossos corações. A presença de Deus tem sido, real aqui no meio, durante os louvores. E eu creio que todos que estiveram aqui na sexta, que estiveram aqui ontem, foram extremamente abençoados por Deus. E eu espero que tenho certeza que você que está aqui hoje, que estará à noite, também será tremendamente abençoado por Deus. Amém? Talvez você esteja aí sentado e pensando assim, mas não era o pastor Semar que iria ministrar hoje? Seria, só que o nosso pastor está com uma crise, de sinusite e pediu para que eu o substituísse nessa manhã. Por isso, cá estou eu, com a incumbência de compartilhar com a igreja algo da parte de Deus relacionado à família. E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Vamos ler na versão NA, a partir do verso de número 41. Está projetado lá para a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e de suas palavras, de suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Toda vez que nós pensamos em família, e toda vez que eu penso em família e em falar de família, o meu coração ele é sempre direcionado para uma família que chama muito a minha atenção, que é a família de Jesus. Todas as vezes que eu paro para ler alguma coisa ou analisar algo que esteja relacionado à família, a minha mente sempre vai de encontro à família de Jesus, porque eu sou fascinado pela família de Jesus. Nós precisamos ter referências de família, e uma referência de família que para mim é aquela que está no topo, é a família do Mestre, é a família que Deus deu a Jesus quando ele esteve aqui, na terra. E por isso, quando eu soube que ministraria hoje aqui, que teria a oportunidade de trazer algo para a igreja, eu pensei, falar de família, a Bíblia é repleta de relatos e histórias, narrativas que falam de famílias, mas a família de Jesus e algumas coisas que nós conseguimos aprender com eles, sempre chamam a minha atenção e saltam aos meus olhos. E hoje, esse texto que lemos, curto, alguns versículos que vamos passar por eles durante a mensagem, trazem para nós
lições e riquezas que nós podemos levar para a nossa vida toda e aplicarmos nas nossas famílias e nas nossas vidas. E eu espero que você saia daqui hoje com essas riquezas guardadas no teu coração e com esses ensinamentos sendo aplicados no dia a dia, na sua casa, nos seus relacionamentos a partir de hoje. Amém? O tema da mensagem é: o dia que José e Maria perderam Jesus. José e Maria perderam Jesus, irmãos. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho esses versículos. Identidade familiar é o tema da nossa conferência. E antes de entrarmos nesse tema, hoje a gente vai falar um pouquinho de identidade lá na frente. O pastor Meis já falou bastante sobre isso ontem. A gente precisa entender que há uma crise nas famílias no nosso tempo. Há uma crise nos lares no nosso tempo. Há uma crise porque as famílias são tão atacadas, tão abatidas, há um investimento tão grande para que as famílias sejam desfeitas, que já há anos durante a história, mas hoje é cada vez mais evidente como a família está em crise, como os relacionamentos se desfazem de forma tão fácil, como as pessoas abrem mão das suas casas, dos seus lares, das suas famílias, muitas vezes por dizerem que há incompatibilidade, de darem as costas aos seus filhos, sem pensarem nas consequências que isso pode causar a eles. E nós vemos cada vez mais famílias disfuncionais, lares que não refletem a glória de Deus, filhos que não têm seus pais como referência, pais que não priorizam os seus relacionamentos porque não entendem que os seus relacionamentos, que o relacionamento conjugal, que é o principal na família, ele traz a sustentação e a base para todos os demais relacionamentos dentro do lar. E por conta dessas coisas, os nossos lares têm sido, muitas vezes, jogados em meio à crise e à tempestade, por conta de princípios da palavra que são quebrados, por conta de ensinamentos que a Bíblia nos traz não serem aplicados. As nossas famílias sofrem por conta disso. E a palavra de Deus está rica, cheia, transbordando de ensinamentos que nós podemos olhar, analisar e aplicarmos nas nossas casas e aplicarmos nas nossas famílias. Ao longo da história de Israel, família é algo extremamente importante na sociedade, já na sociedade de Israel. As famílias eram a base daquela sociedade, eram a base daquela nação. Por isso que a Bíblia vai relatar famílias ao longo dela toda. Porque quando as famílias não estão fortes, quando as famílias não estão bem estruturadas, a sociedade sofre. O que nós vemos e presenciamos muitas vezes das nossas sociedades é consequência daquilo que acontece dentro dos lares. Violência, falta de respeito, falta de limites, egoísmo, pensarmos apenas em nós, expressando esse egoísmo cada vez de forma mais latente. Tudo isso é consequência do que vivenciamos muitas vezes dentro dos nossos lares. Dentro dos nossos lares. E o texto que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, como eu disse, vai nos trazer alguns ensinamentos lindos para aplicarmos às nossas famílias. Os versos de número 41 e 42, pode projetar para a gente, fazendo favor. A gente vai tentar olhar verso a verso, alguns momentos, 2 versos como agora. Começa dizendo assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quem ia a Jerusalém, irmãos?
os pais de Jesus, iam a Jerusalém à festa da Páscoa. Ir ao templo, ir a Jerusalém, para eles celebrar as festas do calendário judaico, oferecerem os seus sacrifícios no altar diante de Deus, significava ir à presença de Deus, significava ir até onde a Arca da Aliança estava, aonde a presença de Deus se manifestava dentro do templo no Santo dos Santos. Então, ir até lá, para o povo judaico, significava muito, e significava ir ter contato com o Altíssimo, ir ter contato com Deus, oferecer-lhe sacrifícios, pelos perdão dos pecados, e para o adorarem. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém. Todos os anos eles iam ao templo. E quando Jesus faz 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume, levando o seu filho com eles. Levando o seu filho com eles. E aqui nós já aprendemos algumas lições maravilhosas. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós aprendemos a andar com Deus, andando com pessoas que andam com Deus. Grave isso. Nós aprendemos a andar com Deus, andando com pessoas que andam com Deus. Muitas vezes nós queremos que nossos filhos andem com Deus. Muitas vezes nós queremos que nossos filhos orem. Nós queremos que nossos filhos leiam a palavra. Nós queremos que nossos filhos se envolvam com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Mas nós não oramos, nós não lemos, nós não nos envolvemos, nós não buscamos. Nossos filhos irão andar com Deus se nós andarmos com Deus. Nossos filhos irão se envolver com Deus se nós nos envolvermos com Deus. Porque a maior referência que os filhos têm são os pais. Seus filhos olham para você o tempo todo. Nossos filhos olham para nós o tempo todo. Nós somos referência. E Jesus, como homem, tinha duas pessoas como referência, enquanto criança: José e Maria. Agora pensa na responsabilidade de serem referências para o Filho de Deus. E todos os anos, ambos, o texto que lemos, se você ler um pouco à frente, a narrativa, você vai perceber que eles cumpriram tudo que estava determinado na lei, para que fosse feito com os seus filhos. E enquanto iam até lá, imagine: papai, mamãe, vocês estão indo aonde? Estamos indo à casa de Deus. Papai, mamãe, aonde vocês estão indo? Pequeno Jesus perguntando. Nós estamos indo adorar a Deus. Papai, mamãe, aonde vocês estão indo? Nós estamos indo sacrificar ao Senhor. Papai, mamãe, aonde vocês estão indo? Estamos indo encontrar a Deus. Estamos indo oferecer sacrifícios. Estamos indo adorar ao Senhor. Nós aprendemos a andar com Deus, andando com pessoas que andem com Deus. Portanto, se você deseja que os seus filhos andem com Deus, ande com Deus primeiro. Se você deseja que seus filhos se envolvam com Deus, se envolva com Deus primeiro. Se você deseja que seus filhos estejam atuantes no reino, na obra de Deus, esteja você atuante, participante, ativo com as coisas no reino de Deus. Coisa linda são pais que oram com seus filhos, coisa linda são pais que leem com seus filhos a palavra de Deus e os ensinam no caminho, meus irmãos. Portanto, que os seus filhos, que os nossos filhos aprendam a andar com Deus conosco primeiramente, antes de aprenderem a andar com Deus com qualquer outra pessoa. Nós sabemos que precisamos de ajuda. Ninguém faz nada sozinho, na criação dos filhos, na educação dos filhos, mas pais são a sua maior referência. Nossos filhos estão olhando para nós o tempo todo e aprendendo. Essa de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço,
Vocês sabem que não funciona com os filhos. Amém? Próximo versículo. Terminados os dias, 43, terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Eles vão a Jerusalém quando Jesus tem 12 anos, o levam até o templo, chegam até lá, fazem tudo que tem que fazer, passam os dias que deveriam passar, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, oferecendo o seu sacrifício. Jerusalém naquela época era um fervo, vinham pessoas de todos os cantos para adorarem a Deus, para participarem das festas. As pessoas caminhavam dias em caravanas para estarem até aquele lugar, grupos de pessoas, e quando esses dias acabam, terminam, as pessoas retornam para os seus lares. José, Maria e a caravana em que estavam. Vamos voltar para casa. E quando eles caminham de volta para casa, o texto vai dizer que ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem, sem que os pais dele o percebessem, sem que os pais dele notaram. José e Maria perderam Jesus em Jerusalém e não perceberam. José e Maria perderam Jesus enquanto estavam oferecendo sacrifício, enquanto estavam adorando no templo, e não perceberam, irmãos. Talvez aqui tenha pais e mães que já perderam seus filhos, mas ainda não perceberam. Talvez você esteja sentado aí e já não há mais conexão. Talvez você esteja sentado aí e já não há mais entrada. Talvez você esteja sentado aí me ouvindo e pensando e percebendo que você já não consegue mais acessar o coração do seu filho. Talvez você esteja sentado aí me ouvindo e pensando: eu não tenho mais o mesmo acesso, eu não tenho mais a mesma abertura, porque você pode ter perdido o seu filho e ainda não ter percebido. Você pode ter perdido o seu filho e ainda não ter notado. Não perca os seus filhos. Não perca os seus filhos. Se porventura você perdeu os seus filhos no caminho e ainda não percebeu, o Espírito Santo vai despertar o teu coração hoje e vai te fazer perceber que os seus filhos já não estão mais aqui, tão próximo e perto como deveriam estar, que o relacionamento já não é mais o mesmo, que já não há mais profundidade como deveria haver, já não há mais intimidade como se deveria, porque talvez você não tenha percebido que os seus filhos se foram. E como que isso é possível? Simples no dia a dia, na nossa rotina, com a nossa cabeça voltada para o trabalho, dedicando às vezes mais tempo ao trabalho e a nós mesmos do que a nossa casa, priorizando muitas vezes outras coisas ao invés de priorizarmos o nosso lar. Priorize a sua casa, priorize o seu lar, priorize o relacionamento com seus filhos. Não perca seus filhos. E se você está aqui e é filho e percebeu que os seus pais perderam você, se aproxime, ore, busque no Senhor para que você consiga se reaproximar dos seus pais. Não espere só deles. Não espere só a reaproximação por parte dos seus pais. Faça um esforço também de encontro a eles, você. E não percam seus filhos. Você que está aqui que é pai e mãe, você já imaginou você perder o seu filho e não perceber que perdeu? Você percebeu perder o seu filho em um evento grande em algum lugar e não ter a percepção de que o seu filho já não está mais ali?
de que o seu filho já se foi, acontece e muito, principalmente nos dias de hoje. Pais que passam mais tempo com as telas, mexendo nos seus celulares e nas suas redes sociais, do que dando atenção para os seus filhos. Pais que passam mais tempo postando e curtindo e compartilhando no Instagram e comentando no Twitter, e não sentam com os seus filhos, e não olham nos seus olhos, e não se relacionam com ele. Pais que não sentam mais à mesa com seus filhos. Pastor Jaime disse aqui que não conhecem as preferências dos seus filhos, que não sabem as crises e as dificuldades e as experiências que os seus filhos vivenciam, porque já perderam os seus filhos e ainda não perceberam que perderam. Não deixe para perceber tarde demais, porque José e Maria não perceberam tarde demais. Verso de número 44. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Eles perceberam logo que haviam perdido seus filhos. E quando José e Maria percebem que haviam perdido seu filho, a atitude, a ação é pronta, é rápida. Portanto, se você está percebendo que talvez tenha perdido seus filhos, que você haja de pronto, que você haja rapidamente. E os versos que lemos nos dizem que eles, quando perceberam, logo começaram a procurar Jesus entre os companheiros, porque eles achavam que Jesus estava entre a caravana. As viagens naquela época eram feitas em caravanas, grupos grandes de pessoas que iam até Jerusalém, porque moravam em vilas muitas vezes, famílias imensas, tios, tias, primos, primas. Já viu aquilo? Cadê seu filho? Ah, está com o tio. Cadê fulano de tal? Ah, não, está com o primo. Está com o avô, está com a avó. José e Maria descansaram o coração, porque achavam que Jesus estava entre os amigos. Descansaram o coração, porque achavam que Jesus estava com outros adultos responsáveis na caravana. Só que Jesus não estava mais ali, Jesus estava lá em Jerusalém. José e Maria transferiram a sua responsabilidade de pai e mãe para outras pessoas naquele momento. Não transfira a sua responsabilidade. Nós não podemos transferir a nossa responsabilidade de pais para outras pessoas. A líderes, a pastores, a mentores, mas a responsabilidade dos nossos filhos é nossa. A responsabilidade do seu filho é sua. Não são dos avós, não são dos tios. Nós somos responsáveis por eles. Não transfira a sua responsabilidade para a escola. Não transfira a sua responsabilidade para líderes. Quase foi. Não transfira a sua responsabilidade para líderes, para pastores. Assuma a sua responsabilidade em relação aos seus filhos. Eu sei que é uma palavra de confronto, mas é necessário para os dias de hoje. Você é responsável por eles. Deus deu os seus filhos a você. Por isso, assuma essa responsabilidade. Se está difícil, busque ajuda. Mas não transfira para outras pessoas. E aqui nós aprendemos uma lição linda com José e Maria. Assim que eles percebem que haviam perdido Jesus, não há acusação, não há cobrança. José, você deixou Jesus em Jerusalém. Maria, você deixou Jesus em Jerusalém. Não tem cobrança, não tem acusação. Eles dão as mãos um ao outro e vão buscar Jesus, irmãos. Vão procurar por Ele. Na família precisa ter companheirismo. Já diz o texto que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Precisamos ter companheirismo, cumplicidade. Muitas vezes os nossos relacionamentos são baseados na acusação e na cobrança excessiva. Nós só cobramos, nós só exigimos,
Nós só queremos do outro, mas nós muitas vezes não estendemos a mão para melhorarmos juntos. Pare de cobrar seu esposo excessivamente. Pare de cobrar a sua esposa excessivamente. Pare de cobrar seus filhos excessivamente, exigindo deles mudança o tempo todo, exigindo deles para que hajam e sejam da maneira que você quer que eles sejam. Mas passe a orar por eles a Deus, para que eles sejam da maneira que Deus quer que eles sejam. Passe a estender a mão e se colocar à disposição para ajudá-los. O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para que você possa melhorar? O que eu posso fazer por você? Passe a se colocar à disposição dos seus dentro de casa. Passe a cuidar deles, como foi dito ontem pelo pastor Meise. Cuidado dentro do seu lar. Cuidado dentro de casa. Vamos seguir, que o tempo é nosso inimigo. Verso de número 45. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Eles não encontraram Jesus entre aquelas pessoas. Não encontraram Jesus entre a caravana. E a ação imediata foi voltar a Jerusalém. Mas lembra que eles já tinham caminhado um dia de caminhada, até eles perceberem que Jesus já não estava mais com ele. E eles voltam mais um dia de caminhada, em busca de Jesus. Um dia de caminhada deve cansar, né? Deve ou não deve? Hoje a gente anda pouco, né? Mas um dia de caminhada cansa, não cansa? Mas mesmo cansados, mesmo com dificuldades, eles decidiram voltar. Eles não pensaram na distância, eles não pensaram no cansaço, eles não pensaram na dor nos pés, eles não pensaram no sol escaldante, eles não pensaram em nada. Pensaram apenas em voltar a Jerusalém, porque o filho tinha ficado lá. Pensaram apenas em voltar para terem o filho nos braços novamente. Voltar é difícil, irmãos. Voltar é difícil. Não é fácil você caminhar uma distância, gastar um tempo e depois disso retornar para resolver os problemas. Você está entendendo o que Deus está falando ao teu coração? Talvez você precise voltar para pedir perdão. Talvez você precise voltar para restaurar. Talvez você precise voltar para reconectar. E Deus está falando ao teu coração, não importa a dificuldade, não importa o esforço, não importa quão difícil será, volte para consertar, porque nele é possível, nele nós temos condições de acertar, nele nós temos condições de liberar perdão, nele nós temos condições de reparar, nele nós temos condições de fazer tudo novo, nele nós temos condições, irmãos, de liberar perdão. Talvez você esteja sentado aí e seja pai, e seu filho ficou lá atrás. Talvez você esteja sentado aí e você tem outros casamentos, como já foi falado aqui nos dias anteriores. Você tem filhos lá atrás, filhos que ficaram, filhos que talvez você não tenha mais conexão, filhos que você talvez não tenha mais relacionamentos, mas são filhos que precisam de você. 2018, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de ministrar aqui Dia dos Pais. Falei em cima desse texto. E no dia anterior, eu liguei para o meu pai para falar que eu ministraria no domingo de manhã. E antes eu compartilhei o texto com ele. Falei, pai, Deus está me dando a oportunidade amanhã de ministrar no Dia dos Pais. E eu sinto o desejo de falar contigo primeiro. E eu comecei a falar com ele sobre essa história. E eu disse para ele assim, pai, José e Maria haviam deixado Jesus para trás.
José e Maria haviam perdido Jesus em um momento da vida deles. Mas quando eles perceberam isso, eles não pensaram nas dificuldades e voltaram para se conectar com eles. E eu quero te agradecer, eu disse para ele, porque em um momento você percebeu que havia me deixado para trás e você voltou para me buscar. Ele se emocionou do outro lado e eu de cá, porque eu cresci até a minha adolescência sem a presença e sem a figura paterna. E você que cresceu sem a figura paterna sabe como é difícil. Hoje a sociedade banaliza, ela investe contra os homens e principalmente no sentido da figura paterna, porque sabe as consequências que isso causa em nós, que em Deus podem ser restauradas e podem ser curadas. Portanto, meus irmãos, se tem alguém lá atrás, volte para buscar. Em Deus é possível voltar e restaurar. Amém? Vamos seguir por conta do tempo. Verso de número 45. Me ajudem aí. Não, 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e fazendo-lhes perguntas, e todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e de suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. 3 dias, irmãos. 3 dias com o filho perdido. Quem tem filho aqui? Fecha seus olhos aí. Fecha seus olhos. Imagina você indo a um evento gigante, numa cidade do tamanho de São Paulo, que está cheia de pessoas. Você volta desse evento. Quando você está no meio do caminho para chegar em casa, tu descobre que teu filho ficou. Como é que fica teu coração? Pensa no desespero. Pensa na agonia de você procurar o teu filho e ele não estar ali. Pensa na agonia. Cadê fulano? Cadê? E você procura. Quem já perdeu o filho aqui? Pode abrir seus olhos. Como é a sensação? Deve ser desesperador, irmão. E é o que Maria fala para Jesus quando ela chega. Nós estávamos aflitos, desesperados, procurando por você. Desesperados. Hoje, o que há de famílias aflitas e desesperadas, meu irmão, o que há de famílias aflitas e desesperadas, você conhece uma porção. Talvez se a sua não seja uma. Desesperado. Só que esse desespero, essa falta de esperança, falta de propósito, falta de direção, disfuncionalidade, podem ser resolvidas quando você encontrar com Jesus. Podem ser resolvidas quando você encontrar o Mestre. Porque Ele tem tudo aquilo que nós precisamos para que tenhamos famílias saudáveis. Ele tem tudo aquilo que precisamos para que tenhamos família com vida. Ele tem. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Gente, perdão o horário, posso passar um pouquinho? Posso, pastor? Sabe por quê que José e Maria se desesperaram? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Lembra que Maria estava
prometida a José, noiva, grávida, virgem, numa sociedade patriarcal. Se você conhece um pouquinho do Antigo Testamento, você sabe como era difícil para a mulher. E de repente essa menina chega para esse noivo e diz para ele assim: estou grávida. Naquela sociedade, você sabe que quem fosse pego em ato de adultério seria o quê? O que você acha que aconteceria com ela? Se ela aparecesse do nada, grávida, solteira. Amém? Deus teria todo o poder de guardar Maria, de fazer com que ela fosse mãe solo, como dizem aí hoje, né? Às vezes com orgulho. Eu sou fruto de mãe solo. Eu sei quanto a minha mãe batalhou. Eu sei quanto foi difícil para ela me criar. Eu sei quanto foi difícil para ela. Quanto foi difícil. Guerreira. Minha mãe é uma das mulheres mais guerreiras que eu conheço. Mas pensa comigo. Muitas vezes, quando nós lemos esse texto, a gente pensa assim: José intentou largar Maria, não foi? Quando ele soube, ele pensou assim: vou pular fora, não vou casar com ela. Ela está grávida, me traiu. Com certeza foi isso que passou na cabeça dele. Ou você acha que José achou que ela tinha engravidado de outra forma? Vou embora. Só que ele era um homem íntegro e ele quis deixá-la em segredo, em secreto. Só que, irmãos, enquanto ele dormia, em sonhos, o anjo vai lá e diz para ele: cara, não sai, não deixa essa mulher, porque o que está no ventre dela é o Salvador do mundo. Não deixa essa mulher. Sabe o que eu percebo quando eu vejo isso aqui? A gente acha que isso aconteceu para que Maria não fosse apedrejada. Eu enxergo, e passei a enxergar isso de outra forma. Deus está preservando e dando uma família para Jesus, irmãos. José, não vai embora, porque Jesus queria que Jesus tivesse uma família funcional. Deus queria que Jesus tivesse uma família funcional, pai, mãe. Porque se você ler um pouco, tem psicólogos aqui? Levanta a mão. Tem. Você sabe o quão importante a figura paterna e a figura materna no desenvolvimento do ser humano. Para que nós tenhamos um desenvolvimento integral, nós precisamos de pai, precisamos de mãe. E Deus está ali dizendo para José: José, não vai. Jesus precisa de família. Jesus precisa de figura paterna que representa autoridade, lei. Jesus precisa de mãe que representa afetividade, amor, carinho, para que ele se desenvolva um ser humano saudável, completo. Deus estava cuidando para que Jesus tivesse uma família. Agora pensa numa coisa: Jesus só teve uma família porque José foi obediente. Você já pensou nisso? Você já pensou se depois de José ter ouvido o anjo falar com ele, ele dissesse: não, tá maluco? Que isso? Não vou ficar, porque eu não acredito que ela ficou grávida assim, do nada. Mas ele obedeceu a palavra de Deus. Ele obedeceu a orientação e a ordenança de Deus. Talvez você esteja aqui, eu conheço pessoas que estão pensando em sair de casa. Talvez no teu coração você já esteja assim, ó: vamos embora, não aguento mais, não dá mais, já fiz de tudo, só que ainda não pediu ajuda. Já fiz de tudo, como a mulher do fluxo de sangue, gastou todos os teus recursos humanos, mas ainda não recorreu a Jesus. Gastou toda a sua sabedoria, mas ainda não recorreu a Jesus. Gastou tudo que sabia e poderia, mas ainda não recorreu a Jesus. Não abandone a sua família, não abandone a sua casa, não abandone os seus filhos. Deus deu uma família para Jesus, irmãos, mostrando para nós a importância que se tem de ter um lar.
e a importância que se tem a figura paterna, que hoje é tão atacada. Há uma frase que eu gosto muito que diz: quando o homem não funciona na sua totalidade, a esposa não funciona na sua totalidade, os filhos não funcionam na sua totalidade, a igreja não funciona na sua totalidade, e a sociedade não funciona na sua totalidade. Homem, assuma o seu lugar na sua casa, assuma o seu lugar na sua família. Para de deixar tudo nas mãos da tua esposa, para de deixar que ela resolva tudo. Assuma o seu lugar de liderança no lar, porque quando José obedece e está ali, assume Maria, recebe Jesus, Deus diz assim, quando começa a matança em Jerusalém, José pega a esposa e o menino e vai para o Egito. Quando passa o tempo, ele diz assim: José pega a esposa e o menino e volte para o Egito. Nós damos direção às nossas famílias. Assuma o seu lugar de liderança na sua casa. Vamos correr, irmãos. Jesus. Verso de número 49, 56 e 52, para a gente caminhar para o final. Agora eu vou falar para os filhos. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. Quem tem filho adolescente aqui? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Às vezes acontece isso aí, não acontece não? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes disse. Não acontece que você não compreendeu o que seus filhos estão falando? Toda hora? Se eles usarem as gírias do momento, então, aí que tu não entende nada mesmo, né? Incompreensão entre pais e filhos faz parte da vida. Quando nós éramos filhos, nossos pais também não nos compreendiam. Lembra? Olha para trás. É só você lembrar de quando você era adolescente, quando você era jovem, mais novo. Às vezes os embates, nós achávamos que sabíamos tudo. Lembra? Meu pai não sabe de nada. Minha mãe não entende, minha mãe não entende. Você já disse isso, não disse? Só que agora você tem teus filhos em casa. Agora você está do outro lado. E filhos, os pais não compreenderem faz parte. Vocês também serão filhos, serão pais um dia. Vivem em momentos diferentes. Já têm experiências diferentes. Essa incompreensão entre pais e filhos faz parte da vida. De você muitas vezes não entender porque os seus pais não te deixam ir a tal lugar. Você não entender por que seu pai e sua mãe disse não. Você não entender porque o seu pai e a sua mãe te sentou. Senta aí. Ouve o que eu vou te dizer. Ai, gente, olha para mim. Olha para mim que eu estou falando com você. Mas eu escuto com isso aqui. Olha para mim. Já passou por isso, né? Faz parte do nosso processo de desenvolvimento como seres humanos. Faz parte. Essa incompreensão, mas isso vai passar. Isso vai passar. Quando vocês se desenvolverem mais, forem crescendo, isso vai passar. O não também é amor. A correção também é amor. Limites também é amor. Falta de correção, falta de limites, que é um amor estranho. É um amor que hoje em dia a sociedade lá nos impõe e muitas vezes faz com que nós pais ajamos dessa forma, para que nós passamos a agir assim, sendo permissivos, deixando os filhos falarem da maneira que querem falar. Filhos, isso está errado. Você não deve gritar com seus pais. Você não deve afrontar os seus pais. Isso quem nos ensina é a cultura lá de fora. Mas essa palavra que nos traz vida, nos ensina que
os filhos devem obediência aos seus pais. Diz: pais, não irritem os vossos filhos, mas diz aos filhos, ou está dizendo: pais, tenham paciência com os seus filhos, mas está dizendo: filhos, obedeçam aos seus pais. Olha os versículos, próximo verso. Verso de número 51. Ministério de louvor, pode subir, por favor. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. Parte A do verso. O que aconteceu? E voltou para casa com seus pais, porque eles eram submissos, eles eram obedientes. Jesus, o Filho de Deus, obedecia os seus pais. Jesus, o Filho de Deus, honrava os seus pais. Jesus, o Filho de Deus, olhava para os seus pais como uma figura de autoridade. Jesus, o Filho de Deus, lhes dava a devida honra e obediência. E por que você, jovem, adolescente, ou eu, muitas vezes adulto, não obedeço e não honro os meus pais? É para se pensar. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento como promessa, para que tenhamos vida longa na terra e para que tudo vá bem nas nossas vidas. Que haja obediência nos nossos lares, que haja amor, que haja cuidado, para que possamos nos reconectar, para que possamos ter um lar saudável. Irmãos, José e Maria voltam desesperados. Sabe por quê? Porque antes, quando eles tinham o desejo de casar, o desejo de se unirem, talvez fosse apenas o amor. Talvez quando eles decidiram por assumirem um compromisso de aliança e entrarem na aliança do casamento, era só amor que tinha um pelo outro. Só que Deus mudou isso. E Deus fez com que a motivação, Deus fez com que a razão de José e Maria estarem juntos fosse gerar o Filho de Deus e revelá-lo ao mundo. Vou repetir. O motivo e a razão de José e Maria estarem juntos, unidos no casamento, foi para que eles gerassem o Filho de Deus e o revelassem ao mundo. Sem Jesus na vida de José e Maria, o casamento deles não tinha sentido mais. Sem ter Jesus em casa, José olharia para Maria, Maria olharia para José e diria: o que houve? Por que nós estamos juntos? Porque o que unia os dois, porque o que dava propósito para eles, porque o que dava sentido para a vida de José e Maria, era Jesus estando em casa, era Jesus estando dentro de casa, convivendo com eles, se relacionando com eles. Por isso que eles voltam desesperados para buscar Jesus. Porque quando nós não temos Jesus em casa, porque quando Ele não é a razão e o motivo dos nossos lares, o desespero pode tomar conta e o controle do nosso casamento. Pode se colocar de pé, por favor. Deixa eu te falar uma coisa. A gente está falando de identidade familiar. E nós aprendemos com o pastor Meise ontem que a nossa identidade, ela é gerada no nosso lar. Quem somos como indivíduos é gerado na nossa família de origem, na nossa casa, com os nossos pais.
E quando nós temos uma casa sólida, alicerçada na rocha, que é Jesus, como a Cláudia disse, quando Jesus está em casa, e a nossa família, a nossa casa, a forma de nos portarmos, de lidarmos uns com os outros dentro do lar, é pautada nos princípios e nos ensinamentos da palavra de Deus, uma identidade forte e sólida é gerada dentro de nós. João Batista, quando ele é questionado sobre quem ele era: você é Elias? Não sou. Você é o Messias? Não sou. Então quem é você, João Batista? Qual é a sua identidade? Eu sou a voz do que clama no deserto. Vim preparar caminho para o Senhor. De quem você acha que ele aprendeu isso? De quem você acha que João Batista aprendeu isso? A experiência, quem teve foi seus pais. A experiência quem teve foram os pais de João Batista. E eu imagino os pais de João Batista, enquanto ele aprendia a falar e crescendo, pequenininho: João, o Senhor nos visitou. João, o Senhor nos disse que você seria aquele que prepararia o caminho para o Salvador. O Senhor disse que você seria aquele que prepararia. Você foi cheio do Espírito Santo, João. No ventre, o Espírito Santo encheu você, meu filho. Pais que dão direção, pais que dão sentido à vida dos filhos. Salmo 127, projeta pra gente, por favor. Verso de número 3. Me ajudem aí. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Próximo. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Próximo. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Os filhos são flechas nas mãos de quem? Nas mãos dos pais. Os pais são responsáveis por gerar identidade. Identidade de Cristo na vida de seus filhos. Dê sentido à vida dos seus filhos. Ore com eles, leia a palavra com eles, sente à mesa com eles, olhe nos olhos dos seus filhos, conheça os seus filhos, descubra quem eles são, dê orientação e sentido a eles, porque isso vai gerar uma identidade sólida, para que eles não sejam como muitas pessoas no nosso tempo que não sabem quem são, tem dificuldade de entender porque não tem uma identidade sólida, para que seus filhos saibam dizer: eu não sou isso e eu não sou aquilo, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Mas e se você não tem pai para dizer isso? Se você não teve pai para gerar uma identidade em você? Antes de Jesus iniciar seu ministério, sabe o que acontece? João Batista batiza Jesus, e uma voz diz: você é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. A tradição diz que Jesus ali já não tinha mais José. Talvez você não tenha mais seus pais, talvez você não tenha mais seu pai, mas Deus pode afirmar a sua identidade e dizer: tu és meu filho amado, eu te perdoei, eu te salvei, eu morri na cruz por você. E Ele pode gerar uma identidade sólida e dar sentido para a sua vida. Por isso, o Ministério de Louvor vai cantar aqui conosco, nós vamos adorar a Deus. Mas enquanto Ele estiver cantando, se você está aí no seu lugar e você se desconectou com seus filhos, se você percebeu que deixou alguém para trás, se você percebe que a sua família não está mais
pautada nos princípios, e você precisa de ajuda, aqui tem muita gente para te ajudar. E o principal é Ele. Vem até aqui para nós orarmos juntos e nos ajudarmos. Talvez tenha gente na sua casa morrendo, como tinha na casa de Jairo. Mas Jairo foi desesperado buscar Jesus e falar: Jesus, vem para casa comigo. Jesus, vem para casa comigo porque a minha filha está morrendo, Jesus. E se você não ouviu nada do que eu disse aqui, ouça o que eu vou dizer agora. Não volte para casa sem Jesus. Não volte para casa sem levar o Filho de Deus contigo. Porque quando nós levamos Jesus para casa conosco, lá vai haver vida, porque Ele é a fonte de toda vida. Portanto, se você entrou aqui hoje sem Jesus, dito Jesus faz parte da minha vida, eu quero viver contigo, eu quero me entregar a Ti. Enquanto eles estiverem louvando, sinta-se à vontade, corre aqui para frente, para a gente orar junto. Amém?